Olá, pessoal, graça e paz. Hoje vamos continuar a nossa leitura do livro de Valnice Milhomes, O Poder da Intercessão, e vamos iniciar o capítulo 5, intitulado Deus provê um intercessor, Jesus. Um dos grandes versículos sobre intercessão, destacando a qualidade do intercessor perfeito, está no livro de Jó, capítulo 9, verso 32 e 33. Porque ele não é homem como eu, para lhe responder, para nos encontrarmos em juízo. Não há entre nós árbitro para pôr a mão sobre nós ambos. O que Jó está dizendo? Deus não é homem como eu. Gostaria de chegar diante dele e apresentar a minha causa, mas ele não é meu igual e não tenho alguém que se coloque entre nós dois. Não posso ir a Deus. Não há alguém que coloque a mão no ombro dele e no meu. O que Jó deseja então? Só qualificará seu desejo alguém que seja ao mesmo tempo Deus para colocar a mão em seu ombro e homem para que com este se identifique. Jó estava certo. Veremos como isso aconteceu, começando com a reação do próprio Deus. Eu vi que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua justiça o susteve. Isaías 59, verso 16. A intercessão é tão vital que Deus providenciou um intercessor que não pode falhar. Esse intercessor é o Filho do Homem, nasceu na terra, recebeu um corpo humano, logo, legalmente ele pôde se colocar diante de Deus a favor do homem. Também é o Filho de Deus. Ele é a salvação que o braço de Deus trouxe à terra, a justiça no meio dos homens. Diante de tudo quanto foi dito até aqui, certamente surge a indagação. Por que Deus precisa de um intercessor a favor do homem que seja homem? Tentaremos expor os princípios mestres envolvidos nesta matéria. Número 1. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Dando a terra ao homem, deu-lhes também a autoridade de operar livremente, usando as faculdades de um ser criado conforme a imagem do seu Criador. Gênesis capítulo 1, verso 26. Segundo declara o salmista, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Salmo 8, verso 6. O homem, portanto, tem poderes e é livre para operar na terra. Deus tudo criou e entregou em suas mãos para que o administrasse de acordo com as leis do seu reino. O homem é um ser livre e responsável. Ele tem liberdade de escolher, agir, construir, descobrir, inventar, projetar, mas é também responsável por suas escolhas, decisões e projetos. Tudo quanto vemos ao nosso redor tem as marcas dessa liberdade e responsabilidade, desde a roupa que nos cobre ao sistema de governo no qual vivemos, ou a profissão que temos é resultado dos poderes que recebemos de Deus. Não podemos deixar de lembrar que quando Deus deu a terra aos filhos dos homens, fê-lo por uma mordomia. A terra deveria ser governada de acordo com as leis do seu Criador. O homem exerceria sua autoridade no planeta e viveria em aliança com Deus. O homem nada tem que não tivesse recebido das mãos do seu Criador. 2. O homem cometeu alta traição contra o seu Criador e passou a terra às mãos do adversário. Salmos, capítulo 78, verso 61. Quando Adão voltou suas costas a Deus e seguiu o caminho proposto por Satanás, estava entregando ao inimigo o que Deus lhe dera. Foi assim que o adversário se tornou príncipe deste mundo. João capítulo 12, verso 31. E passou a operar na terra através do homem, usando suas faculdades, agora corrompidas pelo seu próprio consentimento. Quando Jesus foi tentado por Satanás,
Este lhe disse, apontando os reinos do mundo, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lucas capítulo 4, verso 6. Quem lhe deu essa autoridade? O homem. Satanás só opera na terra porque o homem lhe dá essa autoridade. Ele não nasceu aqui, não é filho do homem, logo não tem direito legal de viver no planeta. A terra é dos filhos dos homens e não dos demônios, mas Adão autorizou Satanás e sua casta a exercerem sua influência e ele se julga o Senhor da terra. Jesus o chamou de príncipe deste mundo, João 14,30, acrescentando, e ele nada tem em mim. Paulo o chama de Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Número 3. Como Deus deu a terra ao homem e este foi instrumento de queda, legalmente um homem deve ser um instrumento de redenção. Mas aqui surge um problema. O homem vendeu-se à escravidão do pecado e cada semente produz de acordo com a sua espécie. Adão pecou e ficou com sua semente corrompida e todos os seus descendentes já nascem no pecado com as marcas da natureza de Satanás. Isto é, o orgulho e a rebeldia contra Deus. Como, portanto, encontrar um homem que se coloque entre Deus e os demais homens? É aqui que Deus estabelece o maravilhoso plano pelo qual geraria na terra um filho que seria ao mesmo tempo filho do homem, como direito legal de operar na terra, e filho de Deus, isto é, sem as marcas do pecado e reivindicações de Satanás, com direito legal de operar no céu. Esse filho é o intercessor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele, o problema de Jó encontra solução. Como Deus, ele coloca a mão no ombro de Deus e como o homem coloca a mão no ombro do homem. E se torna o mediador adequado que tanto leva o homem a Deus quanto traz Deus ao homem. Deus não podia depender de um homem falho para interceder, pelo que proveu o intercessor infalível. E aqui está o grande mistério que muitos não entendem. Por que Jesus nasceu como filho do homem? Simplesmente porque Deus deu a terra aos filhos dos homens e só estes operam legalmente na terra. Para que qualquer obra seja aqui realizada, para que qualquer palavra seja proferida e escrita, terá que ser pela instrumentalidade de um filho do homem. Quando Jesus nasceu aqui, estava entrando na terra legalmente como filho do homem e poderia operar dentro da legalidade. Deus é um Deus de legalidade e jamais viola seus princípios. É por isso que quando a raça caiu, dirigiu-se à serpente. Ele prometeu: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Adão, filho de Deus, rebelou-se, porém de alguma maneira Deus estava dizendo: trarei à terra um outro filho gerado da minha semente, mas ele nascerá como todos os filhos dos homens, de mulher. Plantarei numa mulher a minha semente e a trarei à terra. Meu filho que quebrará a aliança feita pelo homem com Satanás. Os filhos dos homens poderão ser inimigos da serpente e reconciliar-se com o seu Criador por meio dele. Mas continuemos a ver como Deus desenrola o plano de prover o grande intercessor. Número 4. Deus encontra um homem chamado Abraão e com ele estabelece uma aliança. De acordo com os princípios de aliança, Abraão, nome foi mudado, Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão, teria acesso a tudo quanto pertencia a Deus e este teria tudo quanto pertencia a Abraão. Em outras palavras, o que era de Deus era de Abraão e o que era de Abraão era de Deus. Agora ele tinha um homem na terra, tinha um corpo, uma boca,
tudo de Abraão. Deus agora intervia na execução do seu plano redentor por meio de Abraão. E note que desde Adão até Abraão são passadas cerca de 2000 anos. Pergunto, que profetas falaram na terra durante esses 2000 anos? Nenhum. Que livros foram escritos? Nenhum. Por quê? Porque esses 2000 anos, Satanás não tinha oposição na terra. Deus não tinha um povo. Ele deixou por 2 dias proféticos, isto é, 2 milênios, Satanás governa o mundo através dos homens, como quis, sem oposição organizada. Durante esse período, contamos os nomes citados na Bíblia que serviam a Deus: Abel, Enoque e Noé. Em 2000 anos, mas agora que Abraão está em aliança com Deus, os filhos de Abraão são filhos de Deus. Deus traz sua revelação, levanta os profetas, a palavra de Deus é escrita e ele tem um povo organizado na terra que se oporá a Satanás e seus planos e será instrumento de Deus para que seus eternos propósitos se materializem na vida dos homens. Deus se revela. Todavia, aquele era apenas o início do desenrolar de um grande e perfeito plano que culminará com a estrondosa derrota final de Satanás e vitória de Jesus Cristo, nosso divino intercessor. Número 5. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, tinha em vista seu filho, o grande intercessor, conforme atesta o apóstolo Paulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos teus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16. Portanto, quando Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 12, verso 3, refere-se à bênção universal que viria pelo Filho de Deus, descendente de Abraão. Quando Deus fez a aliança com o homem Abraão, o homem Jesus entrando legalmente na terra. Deus é fidelíssimo em todas as suas obras. Jamais viola sua palavra ou quebra um dos seus princípios. As suas leis são tão perfeitas, ele é tão fiel e cuidadoso no cumprimento do que prometeu, que até mesmo Satanás será forçado a se curvar naquele dia diante do tribunal eterno e dizer: Deus é fiel, sempre agiu com perfeição e jamais violou sua palavra. Deus é absolutamente justo. Número 6. O Filho de Deus nasceria de uma virgem. Se o Redentor teria que ser homem, não poderia ser descendente de Adão, porque toda a raça caiu quando ele caiu. É o pai que tem a semente. A mãe gera apenas o que ele recebe. Aliás, o que recebe. E aqui entra o grande mistério da encarnação da palavra viva, Jesus. Teria que nascer de mulher. Todavia, a semente não procederia do homem, mas de Deus. Uma vez estabelecida a aliança com Abraão, vemos o Filho de Deus tipificando muitas vezes e de muitas maneiras nas experiências dos filhos de Abraão. Os profetas o anunciaram. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14. Porque o menino sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Os tempos passam e o momento esperado chega. O anjo Gabriel desce da presença de Deus e se apresenta a uma das virgens de Israel, filha de Abraão, e oferece a semente de Deus, que é a sua palavra, dizendo: Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Salvador. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, do verso 31 ao 35. Por que Filho de Deus? Porque a semente que eu geraria não seria de Deus e não do homem pecador. E ele nasceu segundo a promessa. Ali estava a provisão divina para o homem, o Salvador, Redentor, Intercessor. E no seu nome os gentios esperarão. Mateus capítulo 12, verso 21. Jesus nasceu de uma virgem, pela semente do Altíssimo, sua própria palavra, pelo que sem pecado, nem as marcas da natureza corrompida de Adão, mas era filho do homem, com direito legal de agir na terra dos homens e ser um sumo sacerdote capaz. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.